Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Empreendendo de Zero a 100. Hoje eu recebo aqui a Renata, que é especialista em neuromapeamento e também produtividade, criatividade e professora de inglês ainda, né, Renata? E uma super empreendedora aqui, 360 graus. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui, a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimentos, né? Sim. Tá Aliás, gostando do frio aqui de Curitiba? eu gosto de um friozinho, Gosta do viu? friozinho? Renata desembarcou lá de São Paulo, tá um calor, né? É, tá, Tá a aí, gente vem de uma onda de muito calor, né? tá Eu gosto. aproveitando aí. Para trabalhar, eu gosto do frio. Sim, legal. Ó, hoje nós vamos falar aqui sobre produtividade, criatividade e também entender essa questão do neuromapeamento mental, né? Que é uma coisa super interessante que a gente vem aqui. Eu venho aprendendo bastante com a Renata e cada vez mais vou me surpreendendo aí com esse mundo novo de possibilidades aí. Eu brinco falando sério, né? É uma mudança de mindset mesmo, é sair da teoria e ir para a prática, mão na massa. Então são mudanças gradativas que a gente vai ajustando e você vai desenvolvendo outros potenciais, né? Então, quando a gente fala de mapeamento mental, nós estamos falando, é muito comum a gente ver, só dar um Google aí, né? Falando sobre a técnica, ok? Ideia central, imagens, cores, associações. Mas é muito mais que isso, é muito mais profundo que isso. É uma mudança que ocorre internamente, mas que ninguém vê. Então, as coisas que são invisíveis ao olho aqui, né, no mundo tridimensional, ficam mais imperceptíveis. Então, às vezes, é mais difícil as pessoas verem o real valor daquilo. Então, o meu trabalho com mapeamento mental é muito mais do que mostrar o como fazer a técnica, né? E que nisso já tem muitas coisas no caminho que foram espalhadas de forma errada, as aplicações do mapeamento mental. Então, é importante a gente saber qual vai ser a aplicação, né? É para processos de memorização, é para processos de brainstorming. Então, a gente às vezes tem que parar para pensar o que eu quero com esse objetivo, né? Quais são os objetivos que eu quero aqui? Porque muda. Por exemplo, numa técnica de memorização, nosso cérebro trabalha no máximo em blocos de 7. Eu brinco até da Doris, né? Que assistiu o filme do O Nemo. Nemo, Procurando Nemo. A Doris tinha problema de memória, né? E eu até brinco no curso que não pode passar de 7. O que eu quero dizer com 7? O mapeamento mental começa com a ideia central, e aí você tem os ramos mãe, e depois vem os filhos, que a gente chama, né? E aí, essa ramificação não pode passar de 7 níveis, 7 Legal. palavras-chave. Um exemplo bem legal disso, muito prático. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, ainda existia aquele telefone tradicional em casa, né? Aqueles antigões que a nova geração aí não sabe muito Sim. como é que funcionava, que a gente discava. Quantos números tinha o telefone naquela época? Quantos dígitos tinham os telefones? Eles tinham 4, 5, né? Então, eles eram 7. 7 dígitos. Exatamente. Eu até lembro, o meu era 240-8892. Olha, eu lembro até hoje. E esse é o número de casa. Depois mudou, né? Começou o avanço da telefonia, começou a ter 8 dígitos. Já começou a dificuldade de memorização. E depois mudou para 9 dígitos, acabou. Então, hoje em dia, lógico que tem outros fatores também, né? Do vício, da ajuda da tecnologia, o telefone memoriza o número, a gente acaba não exercitando e não forçando a mente. Mas, se você quiser memorizar número de telefone hoje, divide em 2 blocos de 4, por exemplo, entendeu? Para você não passar de 7. Memoriza o início, depois o fim. Isso é técnica de memorização. Legal. E até no mundo, né, que a gente está hoje em dia, que de informação em massa, né? E também da facilidade de a gente ter tudo no smartphone, o cérebro não é que tem preguiça, né? Mas é que fica mais confortável para a gente de muitas vezes não precisar
fazer um esforço para guardar aquela informação, digamos assim. A gente vai lá na notas, deixa tudo marcadinho, senha, taranã, e você acaba esquecendo. Tantas vezes você vai no banco e vai digitar a senha e esquece. Se você senha. tá sem bateria no celular, você esquece. Então, acho que virou uma... Tem várias coisinhas aí no dia a dia que já virou um vício, uma automatização. É que, na verdade, assim, isso já daria um outro podcast de falar de vícios, virtudes, Sim. mas automatização de processos. Eu prefiro chamar assim porque cada um tem os seus, né? Tem algumas coisas que são mais comuns porque temos mais influências em massa de um celular, de Sim. outras coisas. Mas a gente tem que sempre pensar no todo e ir para o específico, do específico para o todo, né? A gente tem que ter a visão holística também, mas não generalizar. Hoje a gente precisa começar a prestar mais atenção em generalizar as coisas e fugir disso, porque cada um é um universo, é um processo, é uma construção. Aí a gente começa a falar do processo desde infância, o meio que você viveu, sociocultural, quais foram os estímulos que você teve. E aí quando a gente fala de estímulos, quais são os estímulos? Vem aí uma pergunta que eu deixo. Quais são os estímulos que as crianças hoje estão tendo? Antigamente as crianças tinham mais possibilidades de pisar na terra, na grama, interagir com o meio, né? Porque nós somos todo um processo que começa do sensorial, a nossa comunicação com o meio, né? Aí na neurociência a gente já entrando um pouquinho fala muito disso. Então nós somos cheios de sensores e através disso vão se formando no nosso cérebro as experiências e elas vão sendo armazenadas ou não. Aí a gente entra em processos de memória. E eu tenho que tomar cuidado aqui que eu vou abrindo muito tema, a gente tem que direcionar um pouquinho, mas a gente pode depois marcar de falar mais sobre esses outros assuntos, né, de processos de memória, mas isso eu falo bastante no Neuro 360. Esse primeiro passo de tentar entender um pouquinho dos nossos processos, né, básicos de todo mundo, né, comunicação com o meio, parte sensorial, que aí depois vão formando nossos hábitos, nossas memórias, nossas emoções, como é que isso funciona. E hoje em dia é fundamental a gente entender isso para poder tomar decisões no dia a dia. E uma das coisas que é muito nítido hoje para mim é a importância do processo de conhecimento. A gente está fazendo muita coisa automatizada e mal sabe o porquê. E não se pergunta o porquê. Então, quando você começa a se perguntar e a entender, você vai ver que às vezes você está jogando contra você mesmo, sem saber. Então, o objetivo aqui do Neuro 360, da jornada, tudo o que a gente está propondo é estar em contato real com as pessoas, essa troca e trazendo, né, compartilhando conhecimentos e experiências. Eu vou compartilhar o que eu tenho de experiência, o que eu estudei, aí a outra pessoa vai compartilhar e a gente vai testar coisas, porque é um grande laboratório, né? Laboratório da vida. Sim. A gente testa coisas, elas funcionam, depois você vê que isso não era bem assim. E eu faço muito teste comigo constantemente. Então, eu sempre. Então, hoje se fala muito em produtividade, em questão de sono, em questão de alimentação. Eu testo. Eu fiz alguns experimentos comigo, por exemplo, na parte do sono e fui observando os resultados que aquilo ia fazendo na minha semana. E depois eu posso até contar mais um pouquinho, posso compartilhar um pouquinho desses experimentos, o que eu percebi de mudanças que aconteceram, que eu fui fazendo ajustes e falando, não, para mim, não funciona desse jeito. E aquilo que a gente falava, né, que cada pessoa tem o seu processo, você não tem que respeitar, né, o ser humano que está ali, né? Justamente, por exemplo, quando a gente fala de sono, eu não gosto de nada que generaliza. Todo mundo tem que dormir tal hora e acordar cedo. Não, tem pessoas que são noturnas, tem pessoas que têm uma tendência a ser mais diurnas. Nós sabemos do ciclo circadiano. Legal. Né? Hoje você vê muito aí nas redes falando sobre a importância do sono e desse ciclo circadiano. Eu acho mais importante é você testar, entendeu? Adquiriu esse conhecimento? Ótimo, deixa eu aplicar na minha vida, deixa eu entender a minha rotina.
para ver como é que eu posso otimizar e fazer com que eu funcione um pouco melhor, que eu respeite meu sono e que eu tenha os benefícios disso. Então, Sim. aí você vai testar. Que horário você dorme? Você sabe que você tem que dormir, em média, as pessoas falam de 7 a 9. Tem pessoas que eu acho que ainda os 6 horas, mas esse é o mínimo, tá? Mas também você não pode passar. Hoje estudos comprovam que se você passa também de 10 horas de sono, também você começa a ter outros problemas. Então, Sim. o segredo é sempre você ir Balancear, analisando né? e balanceando tudo. Tudo na vida é balancear, Legal. né? E contando um pouquinho sobre a sua história, você é uma empreendedora versátil aí, né? Como eu já comecei falando. Como que surgiu isso na tua vida? Como que você começou essa vida, essa jornada empreendedora? Olha, a jornada empreendedora foi uma consequência. Eu acredito que me mapeando e vendo meu processo minha história de vida, eu fui para os Estados Unidos com 17 anos, já tarde. Hoje as pessoas para aprender inglês já começam cedo, mundo globalizado, crianças em escola bilíngues, o contato com os gamers, as pessoas nas redes sociais, o contato hoje com o inglês é muito maior do que era naquela época. E eu não falava nada de inglês, nunca tinha nem pensado, não era algo. Só que algumas necessidades, algumas circunstâncias na minha vida, apareceu essa oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Foi quando estourou as Torres Gêmeas em Nova York. Nossa, em Estourou em 2011. setembro, algumas semanas depois eu estava embarcando. Tanto é que eu Caraca. peguei aeroporto vazio, Ninguém queria ir para os Estados Unidos. ninguém queria ir, aeroporto vazio. Meu pai falava para mim, não, você não vai. Só que eu sempre fui uma pessoa de opinião. Eu falei, não, eu vou. E eu queria começar a vida, porque meu avô tinha falecido, eu fui criada com os meus avós, família tradicional italiana. Então eu era muito apegada ao meu avô. E aí, do dia para a noite, a gente perdeu tudo. Eu não tinha perspectiva de vida. E aí eu falei, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos tentar trabalhar e aprender inglês. Pelo menos é um caminho. E foi onde tudo começou. Caraca, sem saber inglês, sem Nada. conhecer os Estados Unidos. Tanto é que eu falo para os meus alunos, eu, velha comparado a hoje, né, o processo de contato com a língua, zero inglês mesmo. Se hoje eu tenho uma escola, desenvolvi a metodologia, escrevi os livros e eu hoje tenho todas essas... Porque o inglês foi o que abriu portas depois para o EOA, para outras, para o Bigger Plate, para diversas outras áreas. E aí foi essa decisão na minha vida que foi uma chave para abrir muitas outras coisas. Só que aí é uma coisa bem legal, uma análise que eu fiz recente. Eu nunca fui uma pessoa medrosa. Eu acho que assim, o medo é um grande fator que bloqueia e impede as pessoas de irem atrás dos seus sonhos, atingirem suas potências, descobrir suas potências, né? Então, eu fui, não foi fácil, fiz a mala 4 vezes para querer vir embora chorando e persisti, acabei comecei limpando mesa, como todo subemprego, quando você vai para um país estrangeiro. E aí eu fui estudando, aprendendo inglês, trabalhando, limpando mesa. Aí eu comecei a melhorar meu inglês, aí eu mudei de emprego, aí eu servia café no Dunkin' Donuts. E depois dali eu fui para um restaurante. Aí eu comecei como hostess, né, atendendo na porta. E aí você vai aprendendo o cardápio, você vai se soltando, vai criando segurança. Aí eu fiz o treinamento para virar garçonete, que nem em Outback. Era uma rede bem parecida, né? né? É bem famoso lá, 99 Restaurant, em Boston, na região de Massachusetts. E aí depois disso nunca continuei estudando. Aí eu já fui para um curso que eu estudava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 3 da tarde. Eu tinha diversas matérias em inglês com professores nativos. Então era que nem grade escolar, só que era para estrangeiros. Então aí tinha aula de gramática, atualidades, parte de pronúncia, diversos cursos. E se eu terminasse o nível avançado, eu entrava na faculdade, no college. E aí eu fazia isso, estudava, depois eu ia trabalhava, se eu podia dobrar turno, eu dobrava, trabalhava até de madrugada, de manhã eu estava no curso. Então, teve dedicação, tudo requer um processo, uma dedicação.
E aí Sim. depois eu fui fazer curso de bartender, comecei a trabalhar dobrado, aí pegava o dinheiro e investia. Aham. E aí eu fiz curso de bartender, que eu queria depois trabalhar no bar, porque aí ganhava mais Uhum. e Tinha aprendi uma coisas gorjeta e tal. novas. Exatamente. Legal. Então aí você vai criando outras habilidades, vai desenvolvendo outras experiências. E aí depois do bar, eu ainda aprendi, fui treinada para treinar novos funcionários. Coisa que muitos americanos que estavam lá nativos na empresa há muito tempo, estavam ali, né? Estagnados, estavam na zona de conforto. Então eu cheguei a dar até treinamento. Eu, a estrangeira, com meu humilde inglês, chegava até a dar treinamento para novos funcionários, para serem garçonetes também, garçons, tudo mais. Legal. Isso você já tinha o quê? Uns 19 ainda? Ou Foi por aí, 18 18? anos. E aí, entrando nessa questão do medo e oportunidades, foi aonde eu conheci meu ex-marido, que ele estava lá também para estudar, para tirar a carteira de instrutor de voo, para Uhum. seguir a carreira de comercial. E foi onde eu conheci ele. E aí eu comecei nas horas vagas a acompanhar ele. E eu sempre fui muito curiosa. E comecei a questionar, o que que é isso? Para que é isso? Como é que funciona? Fiquei encantada com aquele mundo, né? Até que um dia ele falou, por que que você não estuda e não tira o seu? Olha lá, quantas pessoas deixariam essa oportunidade? Imagina, medo, estudar aviação em inglês. Sim. Nossa, nunca, não sou capaz. Eu virei para ele e falei, por que não? Fui lá. Mas não foi fácil. E o medo, e muito conhecimento ainda em inglês, material em inglês. Naquela época não tinha esse monte de tradutor, não, Sim, facilitador. propriamente. Então eu tinha que estudar mesmo, e era dicionário físico. E aí trabalhei mais ainda dobrado para poder pagar minhas horas de voo. E foi assim que eu tirei meu brevet, né, de piloto de monomotor. E aí eu fazia minhas horas de voo durante as minhas folgas. E aí foi assim que eu abri mais essa porta. E aí você vai vendo que as oportunidades você vai Sim. fazendo. Aí quando eu voltei para o Brasil, que aí é uma outra história que não vem ao caso, mas que eu ia morar na China, na verdade. Caramba. E aí foi tudo para trás. Aí teve até uma época da minha vida que eu falei, poxa, investi tanto tempo, tanto dinheiro para tirar a habilitação e foi para nada. Tipo, onde que eu vou usar esse conhecimento? De repente, hoje sou professora de pilotos, né, na parte do inglês. Olha a Sim. porta que se abriu. Sim. Porque não só o inglês, para você ensinar a parte de aviação, tem toda uma parte técnica. Sim. Então, um professor É que bem não específico, conhece o técnico não consegue dar aula. É. E aí eu tive um grupo de pilotos que me procuraram, eu estou com eles há alguns anos. E aí, ó, portas que se abrem. Aí você consegue fazer algo bem específico para esse nicho. Exatamente. Aí eu faço esse trabalho com eles especificamente para aviação. Olha que legal. Então foi uma outra parte aí de habilidade. Você viu como a oportunidade, você se permitir, tudo requer dedicação. Foi fácil? Não foi. Sim. Né? E aí vai abrindo portas. E até que as coisas às vezes vão passando passam por você e você fala, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Ah, mas... E de repente era uma coisa que poderia te virar uma chave lá na frente. Nunca. E você perdeu, Tive né? planejamento disso? Então. Nossa, vou fazer isso porque lá na frente vai acontecer? Não. Foi uma consequência. Eu falo, portas vão se abrindo quanto mais experiências. Eu acho muito importante. E hoje a gente tem o conceito do lifelong learning, né? Sim. Que é Você sempre tá fundamental. aprendendo. Conhecimento. A gente tem que tomar cuidado com a balança, com os lados. Sim. Nem. Então, cuidado para não ficar superficial. Você sempre tem que ter o seu ponto, que é aquele que eu sou bom nisso, Isso. e aprofundar ele. Nesse você tem que ser referência. Sim. Então, assim, meu objetivo aqui é ser referência no mapeamento mental. Porque eu estive com o Tony Buzan, eu fui treinada pelo Tony Buzan enquanto ele ainda estava vivo. Fui lá para fora. E aí é uma segunda história, né? Nessa jornada, vou voltar um pouquinho, porque o inglês começou antes. Sim. Então foi daí que surgiu a escola de inglês. Mas aí eu voltei para o Brasil, ainda demorou um tempo. Aí de novo, uma vida estruturada, de repente eu estava sem perspectivas. Porque a vida é assim, né? Tem altos e baixos, vem uma pandemia... Né, o mundo bunny, que a gente fala para quem não conhece, né? O mundo muvuca, VUCA, bunny,
né? Estamos num mundo volátil, incerto, cheio de ups and downs. Então, tive outro ponto aí também de novo, no Brasil, sem estrutura, tendo que recomeçar uma vida. E aí foi onde que eu fui atrás do inglês. O que eu vou fazer? Acho que eu vou dar aula de inglês. Se eu falar inglês, né? É onde eu vou me virar. E aí eu passei por algumas escolas de inglês, conhecidas aí no mercado. E aí não deu certo, não era bem remunerada, então, sabe aquela coisa, eu tô pagando para trabalhar. E aí acabou passando, depois de um tempo, eu recebi um telefonema para dar aula numa escola particular de inglês. Era uma escola mesmo, mas que atendia particular. E aí foi ali que eu comecei a perceber que eu não tinha, morando 3 anos nos Estados Unidos, tendo tirado habilitação de avião e tudo mais. Me virava, me comunicava muito bem. E aí eu fui perceber que meu inglês não era nada do que eu achava. Porque você não tinha Porque aí eu estudei para dar aula e foi estudando e aprofundando a gramática do inglês que surgiu a metodologia Fair and Square. Então, a metodologia tem muito a ver com o meu processo. Legal. Você vê pessoas hoje e, nossa, eu falo com toda a certeza do mundo, com todo o embasamento, todo o conhecimento e toda a experiência de todos esses anos, né? Tô falando de mais de 15 anos de história aí. As pessoas tentam ficar só na conversação. Sim. Isso amplia um monte de coisa, sim. Amplia vocabulário, traz pronúncia. Mas as pessoas cometem muitos erros e tão limitados que para quem conhece a minha metodologia, eu falo isso muito para os meus alunos. Nem 2% da população hoje fala inglês fluente no Brasil. Os estudos comprovam isso. E aí eu falo, esses 2%, fora os que não estão nos 2%, o inglês se resume à ordenação lógica 1. Que no curso de inglês eu tenho ordenação lógica 1, ordenação lógica 2 e ordenação lógica 3. Não tem básico, intermediário 1, 2, 3, avançado 1, 2, 3. Não, existe um processo que as pessoas têm que passar. É a construção o verbo, mais a frase, mais o pronome. Não, esquece tudo isso. A ordenação lógica é um processo totalmente diferente do que você pode imaginar. Tem a técnica de mapeamento mental, então eu tenho todos os benefícios a favor da memorização, do aprendizado, da visão do todo, de chamar a atenção do seu cérebro para as coisas que são importantes ali naquele momento para você focar. O livro é todo codificado com cores, né, para atrair. Então, tudo que é afirmativo é verde, tudo que é vermelho é negativo, tudo que é amarelo são estruturas de pergunta. Tudo isso vai facilitando no processo. E lembrando que o nome da escola é Fair and Square. Fair and Square. Que é uma... Direto ao ponto, objetivo, sem rodear. Sem rodeios, né? Sem rodeios, direto ao ponto. Que aí foi o teu processo mesmo, de você aprendeu direto ao ponto, porque era a forma que os americanos falavam, o jeito que você tinha que se expressar no dia a dia. E aí, quando você veio pro Brasil, você entendeu que aqui era o verbo to be e tal, aquela coisa Na verdade, o que acontece? Cada uma das bolas do livro é uma estrutura do inglês. O que eu faço? Eu organizo. Então, diferentes pessoas, diferentes dificuldades. E isso eu não estou falando nem do L2, porque quando a gente chega no L2, eu não conheço uma pessoa nesses 15 anos, chegam comigo, me procuram com uma boa fluência, um monte de medos e inseguranças, né? Eu acho que isso é um grande fator aí, bloqueio no inglês, que as pessoas acham que elas não são capazes. Sim. E eu trabalho muito essa questão também no processo, de mostrar que ela sabe, ela vê que ela está conseguindo evoluir. Ela tem essa métrica muito clara e isso motiva. Eu trabalho muito motivação também. Isso é um aspecto fundamental no processo de aprendizado. Sim. Em qualquer área, não só do inglês. Até que às vezes você já tem, eu tô no avançado não sei o que, lá no livro 10 lá do curso, mas você não vai falar com alguém, você trava. Trava total. Porque o que acontece? É comum as pessoas, unidade 1, unidade 2, vai indo para a unidade 3, vai indo para a unidade... Quem é que volta para rever conteúdo? Nem o professor e muito menos o aluno. Tá todo mundo querendo o quê? Chegar no fim do livro. Eu quero ir pro próximo. Ansiedade, só que não passou pelo processo de consolidação da memória, né? Não teve todo um processo que hoje
graças a Deus, nós temos grandes estudos que comprovam processos de consolidação da memória. E a metodologia faz isso. Você vai avançando, só que você nunca vai deixar de usar, praticar o conteúdo anterior. Para ir tendo essa rechecagem, para ir adquirindo essa consolidação, e aí você começa a avançar, porque senão entra no esquecimento, enferruja, o cérebro trabalha com prioridades, né? Você está aí aprendendo uma nova língua, que é o inglês, neste caso. Então, você está construindo toda uma rede neural nova ali, e o cérebro ele trabalha com preferências. Então, você precisa de uma constância e dar preferência para aquilo. Por isso que é importante, quando você vai aprender algo novo, não só no inglês, você ter essa constância. Então, aquela coisa de você fazer inglês uma vez por semana, você não vai a lugar algum. Pois é. Tá? Você, por exemplo, no meu curso, eles estão comigo 2 vezes por semana, mas eles têm coisas para fazer nos outros dias. Eles têm plataforma, então é gerenciar o tempo. E aí eu converso também. Gente, vamos lá, a gente tem que gerenciar. A gente sabe que todo mundo tem uma vida difícil, corrida nos dias de hoje, mas você está aqui porque você tem um objetivo e um propósito. E isso é importante para você. Hoje está mais do que claro que o inglês vale no mercado de trabalho mais que uma faculdade. Sim. É o inglês que vai ser seu diferencial ali no cargo que você deseja, né? Então, o que acontece? Voltando aí que eu perdi o fio da meada. Essa consolidação vai acontecendo. Você falou do processo, lembrei. Voltando. O que acontece? Fica só no mental. As pessoas têm mania de ler, ver videoaulas e tudo em silêncio. É um processo interno. E você fica ali. Só que isso está usando uma área, algumas, né, áreas do seu cérebro, um sistema, uma rede aí. Só que o listening e o speaking são outras áreas que precisam ser usadas e praticadas. E o que as pessoas não fazem é justamente isso. Por isso que vai adquirindo mais noção, conhecimento do inglês. Aí entra aquela famosa frase: eu até entendo tudo, mas na hora de falar eu travo. Por quê? Porque você não configurou a rede. E aí a gente tem na metodologia os flashcards, os nossos famosos flashcards, que é onde a gente vai trazendo a prática. E o processo e a metodologia Fair and Square é baseada em 3 pilares. A metodologia saber, fazer, ser, tá? Que é essa questão, saber é adquirir conteúdo, adquirir informação. Onde você adquire? Lendo livros, videoaulas, plataforma. Um professor mesmo em sala de aula passando conteúdo para o aluno. Você está na esfera saber. Precisa ir para a esfera fazer, mão na massa, praticar. Nesse caso, fazer no inglês é o flashcard, o speaking, né? Entendeu? Ótimo, agora vamos ver você fazendo isso. Vamos ver se você lembra de tudo que está aqui. Sim. Na prática. E aí é onde você começa a fazer os ajustes. Porque aí você vê, nossa, olha que velocidade. A velocidade muda, até a velocidade é um aspecto que as pessoas ignoram. Português, se você for ler um texto em voz alta, ou você só lê mentalmente. Mentalmente você vai lá rapidinho. Quando você tem que ler, olha o delay, olha a demora que você já tem na sua própria língua, que já está automatizada. Agora, você quer isso no inglês e você não configura, trava. E aí as pessoas se acham incapazes. E não é. São partes no processo que não foram feitas, não estavam lá. E aí, e isso é o tempo inteiro, tá? Não é que tem uma etapa, depois a outra. Isso é constante, saber fazer. E aí as fichinhas vão caindo e vão se consolidando no processo. E vai se tornando. E aí é onde começa a vir a sua fluência. Nossa, legal. É, bem bacana. Então, o Fair Square, que é o teu primeiro negócio, podemos dizer assim. E aí que abriu portas para outros negócios que vieram aí no futuro. Exatamente. Foi dando, nesse período que eu comecei a dar aula de inglês, eu também, desde sempre, atendi alunos particulares. E foi aí que eu fui desenvolvendo a minha metodologia. Foi aí que eu percebi um dia, nossa, peraí, isso tá fora de ordem. Tá tudo bagunçado. Porque eu vi o que estava bagunçado na minha cabeça. Legal.
E aí eu fui organizando. Então, no começo eu adotava alguns livros e ficava picotando, sambando entre conteúdo. E aí, depois, com o tempo, chegou uma hora que eu falei, não, dei aula em escolas bilíngues, depois disso eu fui para a escola bilíngue, trabalhei com crianças pequenas, com fundamental, que é quinto, sexto ano do fundamental, que aí eu dava matérias mesmo, fui treinada por canadenses, trabalhei na Maple Bear, né, no bilinguismo, dava ciências, matemática, tive que estudar ciências, tive que estudar matemática em inglês, e aí você descobre que a matemática, a linha de raciocínio deles é diferente da sua, tem formas diferentes de você ensinar matemática, eles ensinam de um jeito e aqui outro, até decimais, por exemplo, é outra linha de raciocínio, isso é muito legal, que você começa a expandir, né, modos mentais. E depois disso que aí eu comecei, eu saí das escolas bilíngues e falei, agora eu vou abrir a minha escola, vou fazer as minhas coisas e construir do jeito que eu acredito que é o melhor dos mundos, né? E aí foi onde eu parei e comecei a escrever. E foi testado, foi feito, foi refeito. Não chamava Fair and Square no início, tinha outro nome. E aí a gente vai. Aí entra o processo do empreendedorismo, né? Processos de testa, funciona, não funciona, ajusta, né? E eu nunca me coloquei na zona de conforto. E entra junto todo aquele amor e paixão pelo que você está fazendo, né? Então, eu sempre fui atualizando, colocando, fazendo. E aí eu foi onde entrou o mapeamento mental. Então, eu uso a metodologia saber, fazer, ser, uso o mapeamento mental e processos de memorização, entra a parte aí com o embasamento da neurociência hoje que eu comprovo e fico muito feliz assim de que eu consegui amarrar tudo de um jeitinho aí especial. Tá aí meus alunos para comprovar isso. Alunos que começaram comigo do zero, hoje estão fazendo reuniões sozinhos, diretores em empresas, voando, decolando. Eu falo, eu preparo você para você voar. E uma chave, gente, o vocabulário vai ser para a vida inteira. Não se frustra não, achando que você não sabe um vocabulário, ninguém é doutor de tudo. Na sua própria língua você passa por isso tranquilamente e não te frustra. Quando você não sabe de algo, você vai ali, você pergunta, você interage, coisas novas, noticiários, sempre estão vindo coisas novas e atualizações. É isso que você precisa adquirir e desenvolver na outra língua. Então, se você não sabe, busque saber, pesquise, entendeu? Legal. Naquele momento ainda não tinha essa questão do mapeamento. Quando eu comecei a escrever os livros de inglês, eu já tinha ouvido falar sobre o Tony Buzan. Legal. E aí eu fiquei com aquela sementinha, só que eu nunca consegui ir, eu entrei em contato para ver se eu conseguia ir para os cursos. E aí eu falei, nunca dava, porque eu trabalhava em escola, e aí férias é só em julho ou dezembro, começo de janeiro, e os cursos nunca batiam com essas datas. E aí assim que eu saí da escola bilíngue, aí eu falei, agora eu vou. Só que aí eu não tinha, né? Era um baita investimento, euro, né? Muito caro, na verdade lá não era nem euro, era pounds mesmo. E aí conversão, na época acho que era R$7. Eu falei, gente, Caraca. isso vai custar uma força. Só o curso já era muito caro, os cursos, né? Porque eu fiz mapeamento mental para gerenciamento, mapeamento mental para área da educação, mapeamento, todos os tipos de curso que tinha lá do Tony eu fiz. Então eu fui para ficar um período maior e fazer todos eles, né? Uma imersão maior. Aí eu fiz um empréstimo no banco. Foi meu investimento. Na época, eu falei, eu vou arriscar. Eu tinha tanta certeza. Sabe aquela coisa que fala lá dentro? Sim. E aí eu já estava com inglês, eu falei, eu preciso entender melhor disso. Eu fiquei fascinada porque eu sempre tive esse negocinho com a questão da mente humana, de tentar se entender, de tentar entender o mundo. Desde 2007 também eu faço parte de uma escola filosófica, que é um processo de desenvolvimento humano, pessoal. E aí eu falei, eu tenho que ir. Tinha alguma coisa lá dentro falando comigo. E aí eu arrisquei tudo. São aquelas coisas que eu voltei lá do início sobre o medo. Então, eu sempre fui uma pessoa destemida. Pessoas aí da área financeira me matam ouvindo falar isso, né? Imagina, você tem que ter todo um planejamento. Depende, é o que eu falo, tudo tem que ter um mapeamento e entender o processo de quem está ali falando, né? E quais foram as coisas que eu considerei naquele momento. Naquele momento era ou tudo ou nada. E eu acreditava
100% no que eu estava fazendo. Então não foi uma aventura mal pensada. Sim. E eu fui. E foi assim que eu conheci, assim que eu tive com o Chris, foi assim que eu tive com o Tony Buzan, fiz todos os cursos. E aí depois eu voltei como instrutora oficial, Legal. licenciada, para poder replicar os cursos dele. E na época eram os dois juntos, né? Era o Tony Buzan e o Chris. Legal. E então o Tony era parte de cursos, o professor, né? Quem ensinava. E o Chris responsável pelo software, pela parte de Da mão na ferramenta em massa si. da ferramenta em si, que na época era o iMyMap 11, né? Na verdade, a iMyMap, que teve todas as versões aí. E o último antes de virar o EOA foi o iMyMap 11. Tanto é que a metodologia do inglês é toda com mapeamento iMyMap 11. E a partir de então que a gente mudou para o EOA. E aí foi assim que eu conheci eles. E aí já no Brasil dei uns cursos de mapeamento mental, né? A gente podia também fazer alguns ajustes e colocar a nossa personalidade ali no curso. Então a gente tinha o padrão deles, o material deles e podia ter uma liberdade ali. E aí foi onde eu coloquei e refiz a edição dos livros, colocando o mapeamento mental. E aí o processo do inglês, tá vendo? Foi mudando, foi crescendo. E depois do mapeamento mental, eu fui atrás da neurociência, porque aí o mapeamento mental também me gerou mais curiosidades de entender os processos e o que estava por trás. Eu falava, gente, não pode ser só isso, né? Porque eu, através de usar o mapeamento mental, comecei a perceber mudanças na forma de pensar. Raciocínio mais rápido. Você começa a ver o todo, a lógica, tudo começa a ser nessa forma de mapeamento. Você realmente larga o hábito linear. Eu hoje tenho dificuldade. A pessoa me manda um texto linear, eu tenho que pegar e transformar para poder ter toda uma visão, porque a gente se perde nas linhas. É normal, nós fomos ensinados no linear, preto e branco. Sim. Cinza, uma cor só, monotônico. E isso o que faz com o seu cérebro? Fazendo analogia de um computador. Aquele software lá, linear, vai dar bug, vai travar, não vai dar certo. O mapeamento mental é aquele software que vai rodar e vai potencializar, a coisa vai mais rápido, a coisa faz sentido, você consegue desenvolver pensamento crítico, processos criativos. Então, é um espelho de quem você é. Então, eu falo, é uma escolha inteligente. Você não jogar contra você mesmo. Você está fazendo uma escolha onde vai te favorecer e te trazer infinitos benefícios, né? E teve muito... Há uns anos atrás, teve uma época que as pessoas tinham muito preconceito também, de achar que o mapeamento mental, desculpa, era uma coisa muito infantil. Sim, eu acho que é o quê? Uns 4 anos atrás, mais Você ou menos. via muito isso, e as A pessoas galera chegava bloqueando. com aqueles cadernos com a folha em branco, e aí iam fazendo todo um desenho durante um briefing ali, um brainstorm, alguma coisa assim. E aí as pessoas ficavam assim, né, olhando assim, tipo, nossa, que bobagem, né? E não sabiam, né, o tamanho do benefício que é. E na verdade não é. É o que a gente fala, no inglês a gente fala, não é childish, que é o infantil, é childlike. É como uma criança. Como uma criança. E depois a gente fala um pouquinho sobre criatividade e processos criativos, porque começa desde aí do nosso processo. Aonde que veio a poda da criatividade? Você precisa entender, e aí entra no Neuro 360 a parte do automapeamento mental. Para a gente começar a fazer as perguntas certas e entender sobre os hábitos que você está tendo, para você trazer para a consciência o que você está automatizando, que é bom, que vai ser a favor ao seu crescimento e os seus objetivos, ou aqueles que você está fazendo de uma forma inconsciente, e aí não tem culpado, né? Você entender processos de história, de vidas, a gente tem que aceitar. Eu fui formada desse jeito, eu tive essas experiências. A partir daqui, eu posso clarear isso e traçar novas metas e novas trajetórias. E tá tudo bem, né? A gente precisa ver as coisas com um pouquinho mais de carinho, cautela, né? Tá tudo muito pesado, tá todo mundo
querendo a luz, né, no fim do túnel, e aí fica aí testando de tudo, vendo de tudo, e às vezes está, na verdade, mais uma vez ali no superficial. E aí a gente entra aí no celular, né, que a gente vê muito, até no processo das crianças. Informação muito... Era da informação, exatamente. E aí a gente começa a falar de eras, né? Se você parar para pensar nas eras e no processo da evolução humana. Hoje, quem não sofre com excesso de informação? Não são só as crianças, né? Todo mundo. O excesso de informação está aí. E aí, como o processo de mapeamento mental pode ajudar na produtividade e na criatividade agora, nesses tempos de informação em massa? Não só produtividade e criatividade, como um monte de coisas. Se você parar para pensar, desde criança nos processos, tá? Hoje o mundo, todo mundo... Que era que a gente está agora? Essa é a minha primeira pergunta. A gente está na era da tecnologia? Sim. Na era da informação? Vendo? Quem pensa assim já está atrasado. Nós já estamos na era do conhecimento. Era da informação. Lembra dos primeiros computadores? Né? Eu lembro até hoje do primeiro barulhinho do IG. Era IG na época. Né? As redes, as conexões. As conexões de escadas. Nossa, era uma barulheira para você conseguir uma conexão na internet. Aquelas máquinas, aqueles computadores gigantescos, aqueles trambolhos, né? Me lembro que a gente esperava até o final de semana, no sábado, depois das 2, você podia ligar que era uma descagem. Exatamente. No domingo o dia todo, e depois da meia-noite, né? Tinha os horários de pico, que aí você não conseguia a internet. Você tinha que esperar para ter o que você queria. Isso tem uma questão aí com a ansiedade também. As crianças estão cada vez mais imediatistas, porque tem tudo o que querem. Você tinha que esperar para assistir um desenho animado. O horário do programa da Xuxa. Eu gostava do programa da Xuxa, né? Então você tinha que esperar o horário para assistir. Então, hoje em dia já não mais. Então por que as crianças estão inquietas, impacientes? Né? Mas voltando a essa linha de raciocínio, era do conhecimento. Por quê? Nós somos bombardeados de informação. Todos os estudos do cérebro, da mente humana, que a ciência começou a ter um avanço mais significativo, veio depois que os computadores começaram a se aprimorar. Porque aí exames, pesquisas, com a ajuda da tecnologia, começaram a avançar. Então, se você parar para pensar, não tem mais do que 30 anos isso. Então, é muito recente. E aí todo mundo começou a se conectar, a globalização veio, Sim. Todo mundo começou a se conectar, diversas culturas começaram a interagir mais, né? E aí é importante a gente começar a analisar o poder do mapeamento mental. Eu consigo ter essa clareza das eras, da evolução das eras, aí entre as gerações. Quais são as gerações aqui? Cada uma tem as suas características mais específicas. E aí você tem aí a era da informação. Todo mundo sendo bombardeado. E o segredo, como é que se filtra tudo isso? Se aprofundando. Você tem aqui um limite. O problema hoje da produtividade é que existe um limite de memória aqui, de processamento. E aí as pessoas estão passando desse limite. E aí acha que é normal. Ela que tem um problema. Ah, ela que não tem memória boa. Ela que isso, ela que aquilo. O computador não tem essa configuração para tudo isso, né? E aí entra aí as doenças todas, os problemas todos, os problemas de ansiedade todos. Lógico que tem sim os problemas, né? Não pode generalizar tudo. Nós estamos sim com grandes números, números preocupantes de diversos problemas aí. Mas tem que analisar isso também. Nós temos um limite. Você tem que saber balancear. Por isso, o automapeamento, um processo de conhecimento, você só muda o que você conhece. Eu acho que a coisa mais libertadora para as pessoas é começar a trabalhar a questão de conhecimento. Só que como é que a gente faz isso? Cheio de fake news por aí,
cheio de coisas rasas, gente falando um monte de besteira, como, por exemplo, seu cérebro quer economizar energia. Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, Sim. senão a gente não acaba nunca aqui. Então, tem um monte de informação aí errada, né? Sendo mal distribuída. E aí, dentro do processo do automapeamento e tal, você consegue colocar essas coisas na ferramenta, por exemplo, e se conhecer para você poder tomar decisões, como é que funciona mesmo isso? Então, se estamos na era do conhecimento, quem que é ou o que é o gestor de todo esse conhecimento? Quem que é? Talvez nós mesmos, né? A máquina, né? Nosso cérebro. Aqui. Então, é aprender a gerenciar o gerenciador. Então, você Legal. precisa conhecer o administrador aqui. Como é que ele funciona? Então, você precisa conhecer, e aí os avanços da neurociência, por isso vem a paixão pela neurociência, porque você começa a entender seus processos de memória, como a gente lembra, como a gente esquece, o porquê a gente esquece. Nós temos também que esquecer informação e conteúdo, senão vai estourar lá a memória, né? Tem informações que não são relevantes, que precisam ir para rala abaixo. Sim. E esses processos são feitos durante o sono, né? Entra a importância do sono aí para um monte de processos aí para o seu dia a dia. Mas aí a gente entra na questão produtividade, que depois a gente pode falar um pouquinho mais. Então você precisa conhecer aqui esse gerenciador. E aí quando a gente começa a falar, qual é a sua língua primária? Português. Português. Qual que é a minha? Português. Não é. Se eu falar para você, vou fazer um teste aqui para você. Se eu falar para você, eu vou falar uma palavra para você, tá? Eu vou te dar um código aí. E aí você vai me falar o que vem na sua cabeça, tá? Eu quero que você me fale se veio associações, se veio cor, se veio cheiro. Eu quero saber o que veio na sua cabeça e quanto tempo isso levou, tá? Então eu vou falar para você agora. Apple. Já me veio o iPhone, a associação Agora, quem está assistindo aqui, vão ter pessoas que veio uma maçã verde, uma maçã vermelha. Teve gente que pensou no iPhone. Teve gente que pensou no computador da Apple. Mas foi sempre o quê? Uma imagem com as associações do seu meio, né? Tá vendo como aí a gente... Isso depois dá para abrir para processos de educação e escola. Quantas crianças você tem numa sala de aula? E quantas possibilidades sobre isso diferentes. E antigamente era, se não era exatamente o que o professor falava, o que o professor queria como resposta, caneta vermelha, errado, não, você tá errado, você é ruim, você é um fracassado. Em vez de explorar isso. Por que Apple? Né? E ver todas as variantes disso. Por acaso vem uma palavrinha, as letrinhas A, P... Para mim já veio a logomarca exatamente da Apple. Por quê? Essa é a sua língua primária. É minha referência. O cérebro ele é radiante, ele trabalha com lógicas, números, imagem, associação. Essa é a natureza do meu cérebro, do seu e de qualquer pessoa, de qualquer país, independente de raça, independente de qualquer coisa. Em todos os 4 cantos desse mundo. Essa é a nossa língua primária. O dia que as pessoas entenderem isso, vão entender o valor e a potência do mapeamento mental. Você tem as subfunções, né? Entram as línguas, português, inglês, espanhol, francês. Aí isso entra em cada uma das culturas. Mas uma coisa comum em todas as mentes, em todos os cérebros, essa é a língua primária. Seu cérebro trabalha assim. Você pode se comunicar com qualquer pessoa dessa forma, com imagens, associações. Né? Símbolos. Com símbolos. E não é à toa que as pessoas gostam. Vamos falar da cor, por exemplo, porque o mapeamento mental e a gente explora muito as cores. Você prefere uma televisão preta e branca ou uma colorida? Colorida, né? Você vai dar para uma criança lá, você mostra um monte de cor. Qual que é a natureza? É buscar as cores. Olha a natureza ao redor, olha o mundo.
como ele é, né? Então, isso faz parte da sua natureza. Então, você tem que aprender a explorar tudo isso. E aí você começa a não só ter esses benefícios, como também a parte de estresse é mais divertido, as coisas ficam mais leves, aí você começa a trabalhar, estudar de uma forma que aí você começa a ter uma atração, um prazer por aquilo diferente. Entendeu? Legal. Então começa por aí o poder do mapeamento mental. E isso dá para usar em várias áreas da vida, né? A gente Não tem é as somente aplicações para... para tudo na vida. E aí, no mundo tecnológico, né, no mundo que a gente vive hoje, a gente ainda tem uma ferramenta. A gente tem ferramentas que podem nos ajudar. E aí, a importância, e por isso que eu vou fazer um canal do EOA, para estar compartilhando e tá com as pessoas nesse processo, né? Porque saber fazer para chegar no ser. Então é toda uma mudança de não só aprender a técnica e automatizar isso, como aprender a mexer na ferramenta e ficar de uma forma fácil, que nem quando você troca de um celular para outro, você troca de um carro para... É diferente, tem essa parte, né, mais sensorial aqui que você precisa praticar, como tem também esse processo de transformação para você ser o mapeamento mental, que é a chave, né? É você conseguir ter um pensamento mais crítico, desenvolver essa questão do pensamento crítico, é você conseguir desenvolver os processos criativos, é você conseguir, e isso é com o tempo e com a prática. Então o objetivo aí, toda semana, a gente vai estar com o canal do EO aí, interagindo com as pessoas. Então todas as pessoas que têm a ferramenta podem contar com o meu suporte, a gente vai estar ali numa sessão toda semana, de acordo com o que as pessoas trouxerem de necessidade, ou eu também vou guiando, vou passar pelo mapeamento mental. Então, quais são todos os painéis visuais e o mapeamento mental? Então, quais são as importâncias do orgânico? Quais são as importâncias do speed map? Quando escolher um speed map? Quando escolher um orgânico? Quando usar um? Quando usar o outro? Hoje a gente tem o chat GPT, né? Tá estourado aí. Todo mundo falando sobre isso, as preocupações na área da educação, como utilizar isso, e os processos criativos, como é que ficam. E aquela individualização, né? Da sua personalidade, da sua inteligência, utilizar nossas múltiplas inteligências. Nós temos no EOA um mapeamento mental já com a inteligência artificial. E aí a gente vai trazer essas questões também voltadas para essa curiosidade que está todo mundo preocupado, como é que vai ser daqui para frente, né? Se você parar para pensar, a gente teve algo um pouco semelhante quando veio a calculadora. Nossa, as pessoas vão parar de pensar. Nossa, vai ser um problema. Depende do como você vai usar isso. Sim. O celular é um problema? Mas ele também tem algumas ferramentas e algumas coisas boas que podem te ajudar. Então, como você balancear isso? Com conhecimento. Então, o objetivo do Instituto hoje, no geral, é a gente trazer informação segura. Uma informação com embasamento, que a gente seja um canal onde a gente possa também experimentar desse laboratório Vida juntos, né? Porque todos nós somos cientistas. Se você parar para pensar, cientista não é só aquele de jaleco no laboratório com os tubos de ensaio. Todos nós... Cientista é aquele que trabalha com o processo científico. E quais são as bases de um processo científico? Você tem as hipóteses, você vai ter os experimentos, você vai testar, você vai analisar. E aí você vai ver o que funcionou, o que não funcionou. E depois que você faz todo um processo aí de análise, o que acontece? Você vai para o próximo experimento, né? Então, tentativa e erro. A gente vai testando as coisas. E diferentes pessoas, diferentes processos. Então, essa troca, a troca é um processo natural nosso de aprendizado. A gente aprende muito. A gente tem até uma região do cérebro que chama os neurônios espelhos, que ele aprende por processo de imitação. Até mental mesmo. Você ficar assistindo algo mentalmente, repetindo aquilo, você também está criando um processo. Como se você estivesse praticando. Então, quando você começa a conhecer algumas chaves e utilizá-las com sabedoria, você começa a desenvolver em outro nível. Não existe fórmula pronta do dia para a noite, né? Existe um processo. Então, o objetivo é esse, a gente ir interagindo e
ajudando aí as Que pessoas nos bacana. processos produtivos, na sua produtividade, na sua criatividade, enfim, para um monte de Até a coisa. gente falou um pouquinho do EOA aqui, mas nós nem introduzimos aqui um pouquinho, né? Do que é o Do que é EOA, o né? EOA. Nós falamos aqui já do inglês, depois do Neuro 360, que é a parte prática ali do mapeamento mental, né? Na verdade, o Neuro 360 é esse processo. Todo esse Primeiro, processo. conhecer um pouquinho, né? De uma forma simples, nada de... Ninguém tá vindo pro Neuro 360 para estudar neurociência. Isso. Tem um embasamento, a gente vai falar, sim, de processos de memória, aprendizado, emoções, as coisas principais que a gente está precisando aí pro nosso dia a dia, né? Você entendeu um pouquinho disso? Entendeu o poder do mapeamento mental? Vamos explicar como é que é a técnica, as aplicações, mão na massa. E aí depois a gente tem essa jornada aí, esse processo contínuo de interação, porque a vida é isso, né? Não adianta você achar que vai fazer um cursinho de 2, 3 dias e sair o novo. Você abriu Exatamente. portas, porque as mudanças, tem até o parceiro meu lá no Neuro 360 que a gente tem com a jornada, ele fala, mudanças estruturais são gradativas, né? Então, é um processo, é uma jornada. E aí a ideia é que a gente consiga ir contribuindo, dar nosso pedacinho de contribuição aí para as pessoas nas áreas não só da educação, como empresas e no seu dia a dia mesmo, a sua rotina, Sim. né? Fazer ajustes, pequenos ajustes que, quando você vai ver, fizeram total diferença. Sim. E aí você precisa da ferramenta, né? Depois que você tem esse conhecimento, você precisa da ferramenta. Facilita, E acelera. aí entrou o EOA na sua vida, digamos E assim. o ponto número 1, quando a gente fala de produtividade, se você for parar para analisar, o ponto número 1 é a organização. As pessoas se perdem na organização, Verdade. elas não sabem se organizar e se planejar. E aí elas vão atropelando, atropelando, atropelando. Aprender a se organizar também leva um tempo, requer testes, requer dicas, um acompanhamento. Se você não tem, lógico, as pessoas que já têm uma tendência nata à organização, eu sou esse tipo de pessoa, mas maníaca da organização. Mas existem técnicas, você codificar suas tarefas por cores, por exemplo. Você tem uma programação na semana, não significa que ela precisa ser rígida, porque a vida é dinâmica. Sim. Mas você precisa ter uma meta e uma organização. Vão aparecer os imprevistos? Ok. É que nem um joguinho. O que eu faço com essa aqui? Então, olha, acho que eu consegui encaixar aqui, eu consegui... E aí você vai. E com as cores isso também vai facilitando. Legal. E aí no EO, ele é todo feito para isso, né? Tem as cores, é uma ferramenta que foi desenvolvida para a neurodiversidade. Então, é fantástico, assim, os benefícios que a gente tem com a ferramenta a favor, né? De toda essa questão criativa, produtividade. Legal. Hoje, assim, a gente está falando aqui bastante do EO, é uma ferramenta onde você consegue fazer toda essa gestão tanto dos mapas mentais quanto outros quadros também, Na né, verdade, Renata? eu falo que são vários softwares, várias ferramentas são em várias um único lugar. dentro de um Porque você tem desde videoconferência, e aí a gente começa a falar de gestão de tempo. Então, você tendo tudo em um único lugar, você elimina distrações, porque é uma saidinha aqui para ir no outro, aí você já está no WhatsApp, você foi mandar um link no WhatsApp, você já ficou nele. Né? Então, lá no EOA, por exemplo, você tem a própria videoconferência, e isso é legal quando a gente fala em trabalho remoto, em equipes trabalhando juntas. Então, você tem as tarefas, os gerenciadores de tarefas. Então, às vezes você precisa falar uma coisa simples, de 2 segundos. Você não precisa fazer todo um processo que também está abrindo portas para distração. Entra aqui, vamos só falar sobre esse ponto. A pessoa abre o vídeo ali, conversou, resolveu, bola para frente. A somatória das coisas que você faz ali no seu dia a dia dá um outro resultado. Quando você vê, você ganhou tempo. Sim. E produtividade não é você fazer mais. É você fazer as coisas de forma inteligente. E mais uma vez a gente vai cair na questão de aprender a se organizar, a entender quais são as minhas escolhas e o que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo meus objetivos. Você vai ter que fazer uma análise. E é por isso que a gente vai ter o automapeamento e a gente tem o automapeamento no Neuro 360. Vamos analisar o que eu estou fazendo de errado. Vamos fazer esse processo. A gente está ali para fazer todo mundo pensar, analisar, né? Conhecer
E aí a coisa começa a andar de uma outra forma, é bem gostoso. Mas você Legal. tem painéis de mapeamento, como eu já falei, de alguns deles. Você tem painéis de gestão de projetos, vários. Tem o Gantt, tem o mapa, Kanban. tem Kanban, tem exatamente. Os do Post-it, o pessoal gosta muito, trabalha muito, né? A gente chama de quadros brancos. Tem parte de organograma, gráficos que você pode criar ali dentro. E aí entra uma questão, cuidado quando é um organograma, quando é um mapeamento mental. São coisas diferentes, são processos diferentes. Depende do seu objetivo, você não vai estar desenvolvendo algumas capacidades. Você não está indo ali no processo criativo, você não está fazendo algumas coisas. Então tem os gatilhos que você precisa acionar certos, e aí entra a questão, preciso saber realmente o que é o mapeamento mental, quando utilizar e qual é a Isso. finalidade. Então, para processos de memória, para processos criativos, você tem que estar atento a certas regrinhas, né? Que Tony Buzan chamava de leis do mapeamento mental. Não fugir delas. Porque aí você está, em vez de ligando o seu cérebro, desligando. Você está indo contra você mesmo. Legal. Né? Você está jogando no time errado. Por isso que é legal você usar a ferramenta, mas sempre ter esse embasamento, esse Tem que ter o conhecimento conhecimento e para embasamento. Senão você vai usar da forma errada, né? Que eles falaram, é como ter uma Ferrari e só andar trocando marcha ali. Você tem um baita de um carrão lá, cheio de funções, e você não sabe operar, você está desperdiçando. Você está desperdiçando o melhor. E aí entra a questão, por isso toda semana também a gente vai estar ali mostrando novas possibilidades, quando usar, tem diversas formas de apresentação. Aí a gente fala um pouquinho sobre apresentação para o público, né? Como atrair, como fazer uma apresentação de qualidade. Você, por exemplo, para falar meia hora, basta você ter 30 palavras-chave num mapeamento mental, né? Você cria ali, dá para mapeamento mental com storytelling. É um mundo ali de possibilidades. Legal. É um Que mundo. são técnicas, né? Exatamente. A gente tem no site, para quem quiser, acesse o eioa.com.br, tem lá os painéis e tem os videozinhos mostrando um pouquinho de cada um e o que eles fazem, né? Fala um pouquinho também sobre a neurodiversidade. É Legal. bem bacana. E também isso pode fazer um teste aí de 7 dias, né? Pode fazer o teste, sim, do EOA. E vem fazer o Neuro 360 com a gente, né? E entrar nessa jornada aí. Vamos junto. Legal. Para quem quer acessar ali todas essas áreas onde você atua, pode entrar no site do Instituto também, né? Exatamente. O Instituto funciona como um mapeamento mental, tá? É o Instituto de Ensino e Inovação A Mãe. E aí você tem ali as abas do Fair and Square, que aí te direciona para a parte do inglês, fairandsquare.com.br. Tem a parte do Instituto MyMap, que vai para o curso Neuro 360. E tem a parte do EOA, eoa.com.br. E aí você tem as informações sobre o EOA. Legal. E para a gente, né, ir finalizando aqui nossa conversa de hoje, que inclusive Foi acho longe. que foi, mas ainda teria muito, né, para falar aqui. E com certeza nós vamos fazer mais vezes. Mas eu gostaria que você desse hoje uma dica pro empreendedor, pro empresário que está ali no mundo VUCA, né? Tá confuso, muito Que hoje já é o Bunny, desorganizado. E como de uma forma prática ele poderia ajustar aumentar a produtividade, se organizar melhor e talvez não sei se tem Eu acho que a gente... alguma dica de mapeamento que poderia dar. Então, eu acho que a gente precisa primeiro parar e tomar cuidado com generalizar tudo. Legal. Né? Você vê hoje as dicas sobre produtividade. Você tem que fazer isso. Está muito superficial. Uhum. Eu acho que assim, um primeiro passo para uma mudança mesmo é você dar uma pausa, analisa o que você está fazendo, quais são as coisas que você quer mudar. Pega um papel. Você pode começar um mapeamento hoje mesmo, numa folha de papel. Quem que é a ideia central ali? Você, né? Coloca ali as coisas que você quer numa ramificação. Quais são os seus objetivos? Você está querendo mudar o quê? Por que você está querendo mudar isso? E aí você começa a analisar. Mapeia seu dia, mapeia sua semana. Começa por aí. Faz uma semaninha. Todo dia à noite você vai ali e completa uma ramificação do mapa.
E aí começa a analisar o que você fez naquele dia. E aí você pode e deve analisar questões da sua alimentação, parte física, né, de saúde, a sua parte de estudos, de conhecimento. Você tem algum? Não tem? As coisas que você quer como objetivo, mudança. Você está buscando conhecimento e se aprofundar sobre isso? Porque quando você quer mudar alguma coisa, por exemplo, eu decidi agora que eu quero começar a ir para academia, eu quero me exercitar, porque eu entendi a importância disso. Você vai ter que mergulhar nesse universo aqui. Você vai ter que buscar conhecimento para saber o que envolve isso, né? E aí você entra, porque aí você começa a não gerar expectativas fora da realidade. Então, para você tomar decisão de alguma coisa, você tem que entender o que envolve aquela coisa, né? Então, as pessoas começam a sair fazendo as coisas e não dão esse primeiro passo, que é pensar, né? Um dos exercícios que eu acho fundamentais e que com o mapeamento mental, o nosso trabalho a gente está trazendo é sobre a metacognição, né? Que é pensar sobre o pensar. Uhum. É você começar a parar para se autoanalisar e entender como é que estão, né? Seus pensamentos, seus hábitos. Você tem que parar para analisar e começar a mudar esse automático. Só que você não vai mudar do dia para a noite. Então, começa com metas, né? Alcançáveis. Não adianta você, se você chegar amanhã na academia e fizer 3 horas de treino, sendo que você está parado, é bem provável que no outro dia você não vá, É. né? Então, tem que... Por isso que o professor de educação física sabe disso, o personal sabe disso. Sim. Né? Ele fala, calma, vamos, ó, 15 minutos, depois mais 5, né? O corpo tem que adaptar, e tem mesmo. A gente tem que entender, ó, tô ansioso, eu quero, mas também, peraí, Sim. né? Então, o ideal é colocar tudo num Canva aqui branco, né? Numa Eu tela acho em que o primeiro branco. passo é esse dar uma parada e se analisar. O que você está fazendo, como você está se comportando, quais são as coisas que você percebe que você está fazendo automatizada. E aí depois você parte para uma segunda etapa, que é o que eu vou mudar aqui. Como, né? O como. Uhum. E aí você começa a fazer os ajustes e as mudanças. Perfeito. As coisas vão com o tempo, né? Exatamente. E aí o Neuro 360 vai ajudar muito nisso aí também, né? Exatamente. O objetivo é esse. Show. Então, não deixem de acessar lá o site do Instituto, que é Instituto de Instituto de Ensino e Inovação.com.br. E aí você tem toda essa ramificação da Renata, né, de todas essas áreas, você vai entender melhor o trabalho lá dela. E conhecer o Yoga, que é uma ferramenta incrível. Também eu já estou usando no dia a dia aqui com a Renata, com as nossas demandas. E não deixe de conferir tudo que de bom que existe aí nesse mundo né, do aumento da produtividade, da criatividade, da organização e para o seu benefício mesmo, do seu bem-estar no dia a dia, né? E tudo isso vai te ajudar muito. Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. E não deixe de conferir também as redes sociais aí do Empreendendo 0 a 100. Até a próxima.